Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal aqui e, querendo Deus, será mais um vídeo edificante para a sua vida. Esse vídeo aqui eu gostaria de falar principalmente para você que faz parte do grupo de louvor, que você faz parte desse ministério, que você faz parte desse grupo tão abençoado, tão edificante, que tem tocado muito na vida das pessoas. E eu gostaria de dar alguns conselhos aqui para evitar alguns problemas e para cada vez mais ser bênção no teu chamado, aquilo que Deus chamou para você realizar. E, irmãos, eu quero que vocês saibam o seguinte: eu não sou especialista em música, não sou especialista em louvor, muito pelo contrário, eu sou extremamente desafinado. Se eu cantar na igreja, irmãos, todo mundo vai correr. Talvez fique só o pastor por educação, né? Falar assim: olha, você acabou com a minha igreja aqui. Irmãos, eu sou muito desafinado para cantar. Também não sou um pastor. Eu não sou um pastor. Talvez você, para poder te orientar, para poder falar isso, mas talvez você fale assim: irmãos, tu é o que então? Meus irmãos, eu sou um evangelista, eu sou um pregador da palavra de Deus, e realmente tudo que eu vou falar aqui, eu não preciso ter necessariamente experiência com isso, mas os conselhos que eu deixarei aqui para você que faz parte do grupo de louvor, com certeza irão abençoar a sua vida. Amém? Então eu gostaria de falar o primeiro conselho: tenha compromisso com Deus, irmãos. O primeiro conselho: tenha compromisso com Deus. Irmãos, eu não vou falar numa ordem de importância. Esse aqui é o mais importante, depois vem esse, depois vem esse. Aqui não vai estar em ordem de importância. Todos aqui são importantes. É claro que alguns são mais do que outros. Esse, por exemplo, eu considero um dos mais importantes. Porque, irmãos, não tem como você fazer parte desse grupo de louvor se você não tem compromisso com Deus. Não adianta você estar com a vida toda torta, igual a música lá que fala do homenzinho torto, né? Você não pode ser um homenzinho torto e tá ali. Não estou dizendo que no grupo de louvor só tem perfeito. No grupo de louvor só tem, só tem o santo dos santos está ali. Não é isso, não é isso. Todos nós somos pecadores. Se pensar dessa forma, ninguém é para estar no grupo de louvor. Eu estou dizendo da seguinte forma: irmãos, você precisa ter uma vida com compromisso com Deus. Você precisa ter um momento de oração, você precisa tirar o seu momento de devocional, porque você não vai cantar lá de qualquer jeito. Vou dar um exemplo para você, irmãos, que é uma vida vazia de uma pessoa que está no grupo de louvor. Digamos que um domingo, um sol, 40 graus, você foi à praia, ficou o dia todo na praia e chegou em casa. Por exemplo, você foi de manhã, não ficou o dia todo, mas você chegou em casa umas 3h30 da tarde, por exemplo. 3h30, quase 4 horas. Chegou, tomou seu banho, almoçou, cheio de fome, porque quando a gente vem da praia a gente vem com muita fome, cheio de fome, bateu aquele pratão, e 4 horas da tarde começou o futebol. Começou o seu timezinho querido, né? Aquele time que você torce, que não sei o quê. E de 4 às 6, tu tá ali, ó. Vai, gol, vai, não pode. Que isso, como é que você perde um gol dele? De 4 às 6. Quando dá 6 horas, irmãos, tu fala: opa, 6 horas? Ih, rapaz, tá na hora do culto. Não, eu preciso tomar um banho, vou tomar um banho, coloca a tua roupa e tal. Aí você chega na igreja para cantar. Irmãos, você está totalmente vazio. Totalmente vazio. Teu coração tá cheio de futebol. Teu coração tá lá na praia. Teu coração precisa ser um coração diferente, irmão. Se você faz parte do grupo de louvor, naquele momento ali você precisa estar ligado com as coisas de Deus, para que lá na hora do louvor, irmãos, que as pessoas possam sentir a presença de Deus através da sua vida. Irmãos, não adianta você ficar assistindo teu futebolzinho o dia todo na praia e querer chegar e querer que Deus manifeste a glória dele no culto. Você está vazio. Você não pode fazer isso. Amém? Então consagre a sua vida, busque santidade com o Senhor, para que você possa fazer parte desse grupo tão abençoado.
Segundo conselho, ter um coração humilde. Você precisa ter um coração humilde, irmãos. A arrogância, a gente lembra exatamente de quem era ministro do grupo de louvor e que foi expulso do céu, porque queria ser maior do que ele. Arrogância, soberba, isso não combina com quem faz parte de grupo de louvor, irmãos. Você pode se destacar porque a tua voz é linda, porque você viralizou nas redes sociais, porque você é muito conhecido, você pode ser muito conhecido, ter uma voz muito bonita, mas se você for arrogante, se você for soberbo, a sua queda está próxima. Aprenda a ser humilde, irmãos. A melhor coisa que tem, você ali naquela humildade, aquela simplicidade, porque coisa boa, irmãos, é você encontrar uma pessoa assim, aquela pessoa que tem uma voz tão abençoada, porque isso não é dom dela, é um dom que Deus deu para ela. Mas eu não vou me aprofundar muito nos assuntos. Eu vou falar muito superficialmente aqui, para que o vídeo não fique muito longo. Vou falar superficialmente aqui, poucas palavras, amém? O terceiro conselho que eu dou para o grupo de louvor: tenha um discipulador. Tenha um discipulador. O que é isso? É aquela pessoa que está te orientando ali. Não necessariamente precisa ser o líder do grupo, né? Dependendo do nível teológico que ele tem, mas principalmente do seu líder, que é o pastor da sua igreja. Procure palavras, procure conversar com ele, para que ele venha te discipular. Olha, fulano, assim nesse grupo, olha, você faz desse jeito, olha, essa forma aqui não foi uma forma correta que você fez, procure acertar, procure ter um discipulador. Não faça as coisas de acordo com aquilo que vem na tua cabeça, não é do seu jeito. Procure estar embaixo dessa proteção espiritual. Irmão, não estou falando nada de autoridade espiritual, nada de outros assuntos aqui. Eu estou falando para que você esteja realmente embaixo da tua bênção pastoral, embaixo da autorização do seu pastor. Aquele pastor ali, ele está te orientando, amém? E como eu disse, não vou entrar muito profundo em cada item aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Quarto conselho que eu deixo para os irmãos aqui: aceite ser corrigido. Irmãos, esse é importantíssimo também, porque tem gente que quando você corrige, aquela pessoa quer sair da igreja, aquela pessoa quer ir para o outro ministério, como que se lá não tivesse problema também. Vai ter. Irmãos, cometer um erro, aceite ser corrigido, irmão. Às vezes o pastor ele vai te dar uma orientação e não é para o teu mal, é para o teu bem. Às vezes ele vai falar, olha, tá muito alto o teclado, tá muito alto, mais baixinho, por favor. E a pessoa fica trombuda, né? Fica com aquele bico gigantesco. Ah, o pastor deu aquela palavra, eu não quero mais fazer parte desse grupo de louvor não. Irmãos, não é assim não. Todo lugar você vai ter as picuinhas, você vai ter os atritos, você vai ter algum tipo de problema. Mas aceite ser corrigido. Tem horas que você está certo? Sim, eu sei que tem horas que você está certo, mas nem sempre também. E quando você está errado, você aceita? O teu líder, ele te repreender, não é se repreender no sentido, irmão, de te dar uma bronca, de chamar a tua atenção, principalmente publicamente, isso não se faz, mas é um simples detalhe. Olha, você precisa fazer isso, olha, isso aqui não está ficando legal, seria bom fazer isso, olha, essa música aqui, preste atenção nessa letra aqui, que essa letra aqui não convém muito. Então o líder vai te dar uma orientação. O quinto conselho que eu deixo aqui: sempre procure melhorar. Sempre procure melhorar. Em que sentido? Em todos os sentidos. Se você ore cada vez mais. Se você já busca, se você tem uma vida de santidade com o Senhor, se você tem um devocional, procure sempre melhorar. Se você canta, se você quer fazer uma aula de canto, se você quer se especializar, ficar melhor cada vez mais, tudo isso, irmãos, é muito bom para a glória de Deus. Como eu disse,
Nada disso é para você se destacar. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o maioral. Não, você não vai melhorar no sentido de querer ser melhor do que o teu irmão. Não, é para sempre para glorificar os seus irmãos. Olha, e eu digo uma coisa, ninguém conhece melhor nosso coração do que Deus. Não faça as coisas para ser melhor do que teu irmão, para querer aparecer na igreja, porque ninguém engana o Senhor. Mas quando você faz aquilo ali verdadeiramente com o intuito de melhorar, para glorificar o Senhor, pode ter certeza, irmão, que o Senhor se agrada com a tua atitude de cada vez querer melhorar para que o nome dele seja glorificado. Sexto conselho que eu deixo aqui para os irmãos: dependa do Espírito Santo de Deus. Dependa dele, irmãos. Chegue ali e dependa, fala: Senhor, como é que eu devo agir hoje? O que eu devo cantar, Senhor? O que eu devo cantar aqui para te agradar? Não faça as coisas achando que é do teu jeito. Você não é dono desse ministério. Esse ministério tem dono. Esse ministério, o dono é o Senhor. Ele que é o dono desse ministério, irmãos. Amanhã ou depois você pode até não fazer nem mais parte dele. Mas, quando você depende do Espírito Santo de Deus, esteja, irmãos, qual a palavra que eu posso usar aqui? Sensível, perdão, eu esqueci a palavra. Esteja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aprenda a ouvir, falar: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer de mim nessa noite, nessa manhã, nessa tarde? Às vezes é um grupo de tarde da bênção, tarde de oração. O que o Senhor quer que eu faça aqui? Dependa do Espírito Santo de Deus. Um outro conselho que eu deixo para os irmãos aqui: faça tudo para a glória de Deus. Inclusive, até já falei aqui num conselho ou outro, mas mais um conselho que eu dou: faça tudo para a glória de Deus. Irmãos, não é você que tem que aparecer, como disse João Batista, que eu diminua e ele cresça, mas que tem que ser verdadeiramente, que tem gente que é hipócrita, que fala isso da boca para fora. Não, eu é que quero aparecer aqui no grupo de louvor. A pessoa chega toda imponente na igreja, a pessoa chega arrogante, né? Chega no cumprimento os irmãos, já vai para o seu cantinho ali, pega o microfone ali, fica ensinando, nem cumprimenta as pessoas direito, aquela coisa toda. Irmãos, não faça isso. Não faça isso. Dependa de Deus, irmão. Dependa do Senhor. Um outro conselho que eu deixo aqui para os irmãos: a escolha das músicas, né? O que isso quer dizer, a escolha das músicas? Irmãos, você precisa saber se é um culto de evangelismo, se é um culto de ceia, se é um culto das irmãs, se é o culto dos jovens, porque tem músicas que é mais apropriada você cantar no grupo de jovens, né? Tem cantor, né? Aquela música 1000 Graus, por exemplo, você não vai cantar 1000 Graus no culto de ceia, né? 1000 Graus lá do grupo do Renascer, né? Você não vai cantar. Tem uma outra música da Aline Barros agora que é mais ou menos nesse estilo, né? É bem agitada, igual 1000 Graus, agora eu não me recordo. Se eu lembrar dessa música, eu vou colocar o nome da música aqui na legenda. Você não vai cantar essa música, né? Então tem músicas, irmãos, mais apropriada para uma música. Por exemplo, quando você vai numa igreja, principalmente uma Assembleia de Deus, no culto de ceia, provavelmente, irmão, você vai ouvir o Vem Cear, o mestre chama Vem Cear, se eu não me engano, é o hino 301 da harpa. Não sei de cabeça, tá, irmão? Se eu estiver errado aqui, por favor, me corrija. Mas é aquele hino, Vem Cear, o mestre chama Vem Cear. É típico de um culto de ceia, principalmente das Assembleias de Deus. Você não vai cantar num culto de ceia? Tira o pé do chão! Irmão, você imagina você com um cálice na mão, né, e com um pedaço de pão aqui, você segurando o cálice aqui, e naquele momento ali, o irmão canta o amor e fala: irmão, tira o pé do chão! Você vai tomar um banho, você vai sujar o irmão do lado. É uma música que não combina para aquele momento. É isso que eu quero dizer. Escolha a música.
culto de consagração, escolha a música apropriada para aquele culto de consagração. Escolha uma música apropriada para aquele culto evangelístico, é um culto que está lá na rua. É um culto que provavelmente vai alcançar aquele pecador, aquela pessoa que precisa aceitar Jesus. Você fala, esse hino aqui é forte, esse hino aqui fala poderosamente com essas pessoas aqui. Um outro conselho que eu deixo aqui para os irmãos é o seguinte: chega cedo. Irmãos, isso é fundamental. Você não vai chegar, irmãos, o culto começa às 19 horas. Você não vai chegar 7h10, 7h15, vai querer pegar a tua guitarra e sair entrar ali no meio do louvor. Né? O culto começa às 7 horas, você vai chegar ali 7h20, vai sentar no teclado ou tem 3 pessoas cantando ali, você vai ser o quarto, pegar o microfone, que coisa feia. Chega cedo, né? Irmãos, eu não sei como que é na tua igreja, se há essa permissão de dar continuidade ali ou não. E também eu sei, irmãos, que às vezes há imprevistos, às vezes é um dia diferente. Por exemplo, de repente, você está chegando de uma viagem, né? Você não estava em casa, você chegou de uma viagem, chegou de 7h10, 7h15 ali, tudo bem. Irmãos, como eu disse, Deus conhece nosso coração. Agora, se você estava em casa, despreparado, fazendo suas coisas, mal organizado, por causa da tua má organização, você chegou atrasado e você chega atrasado com muita frequência, irmãos, isso não faz parte de quem está preparado para um grupo de louvor. O grupo de louvor ele chega cedo. O culto começa às 7 horas, irmãos. Cada igreja trabalha de uma forma diferente. Tem igreja que chega 1 hora antes. Qual música que nós vamos louvar hoje? Vamos ensaiar, vamos fazer isso. Se é que não teve já ensaio durante a semana, às vezes um dia na semana o grupo de louvor se reúne para poder ensaiar as músicas que irão cantar no domingo. E quando chega no domingo, eles chegam cedo para poder afinar o instrumento, para poder se organizar direitinho, para quando começar o culto, irmãos, ter aquela atmosfera espiritual. O grupo de louvor já se reuniu, já afinou os instrumentos, já deu as últimas passagens ali, mesa de som, já testou os microfones. Você imagina o culto começar 7 horas, 7h10, som, alô, 1, 2, 3, som, 7h10, 7h15 está ali, ó, som, testando, 1, 2, 3. Isso é para ser feito antes, irmão. Não é na hora do culto. Na hora do culto é para estar fluindo, o Espírito Santo já trabalhando naquelas pessoas entrando, as pessoas sentindo a atmosfera. O grupo de louvor ele não pode se atrasar. É um outro conselho que eu deixo aqui. Mais um conselho que eu deixo aqui para os irmãos: saber a letra de cor. Irmãos, isso é fundamental. É inadmissível a pessoa que está num grupo de louvor não saber a letra de cor. Irmãos, eu particularmente acho isso muito feio. É uma pessoa que está despreparada, irmão. Por exemplo, você já foi em algum show de algum cantor famoso? Não precisa de ir não, assiste na televisão, no YouTube, qualquer coisa. Você já viu algum cantor, não vou citar o nome de ninguém aqui não, tá? Mas algum cantor com um celularzinho assim, olhando a letra? Ali o grupinho ali daquela pessoa, aquela pessoa muito famosa, olhando a letra, a pessoa sabe a letra de cor, tá aqui ó, o tempo todo, não é? E na igreja eu vejo muitas pessoas assim, irmãos, com o celularzinho aqui, cantando, e é do grupo de louvor, não é aquele irmãozinho que teve a oportunidade para cantar, que também, na minha opinião, também eu acho feio, porque se ele recebeu uma oportunidade para cantar, tem igreja que dá oportunidade, nem todas. Universal, Igreja da Graça, não tem essas oportunidades que tem, por exemplo, em uma Assembleia de Deus, nessas igrejas pentecostais que falam, olha, o irmãozinho está com oportunidade, aí você vai lá e canta uma música. Se você teve oportunidade, irmãos, o mínimo é você saber a letra de cor, né? Eu sei que nem todos sabem a letra da harpa cristã de cor, sem problema nenhum, tá? Você pegar a tua harpa cristã, ler aquilo ali, não tem problema nenhum. Agora um louvor que você teve a oportunidade para cantar, um louvor que é muito fácil para poder cantar, irmãos, do mesmo jeito. Olha, irmão, quando eu vejo uma pessoa cantando um hino da harpa cristã de cor, eu falo, rapaz, esse cara aí é bom, hein?
porque eu tenho até dificuldade de saber de como uma música da harpa cristã. Quando eu vejo alguém cantando uma música da harpa cristã, olha, eu tiro meu chapéu para a pessoa. Pô, tá de parabéns. Olha como que a pessoa está preparada, irmão. Mas não é uma música que a gente canta todos os domingos. Por isso que às vezes a gente acaba não gravando essas músicas. Não tem problema nenhum, irmão. Você canta 20, 30, 40 músicas da harpa. Você chega ali e acompanha, não tem problema. Agora, você que é do grupo de louvor, que você canta aquele louvor todo domingo, toda quarta-feira você canta aquela música. E ainda não sabe de cor, irmãos. Estuda, se prepara, grava aquela música para você chegar ali e saber o que você está cantando. Antigamente, hoje não tem mais, mas antigamente tinha um retroprojetor que você colocava a letra da música naquele plástico, não sei que nome é daquele plástico, tinha a letra da música ali e aquele retroprojetor passava lá no telão para que a igreja toda cantasse. Irmãos, quantas vezes eu já vi bater um pouquinho de vento na janela e aquele plástico voar? Quando o grupo de louvor não sabia a música de cor, irmão, ficava perdido, opa, e agora? Só vocês, só a igreja agora. Até pegar o papel, o plástico, né, e colocar no lugar ali, naquele quadradinho ali do retroprojetor. Voou, o vento bateu, voou, igreja, só os irmãos agora. Coisa feia, né? Tem que saber a letra de cor, o mínimo, né? Um outro conselho aqui que eu deixo para os irmãos: definição de tons. O que é isso? Definição de tons. Meus irmãos, como eu disse, eu não sou especialista em louvor, mas eu sei de uma coisa. Tem gente que tem um tom diferente de um outro cantor e quer cantar a música daquele cantor. Irmãos, não vai dar certo. Às vezes a irmã tem um tom diferente. O tom dela não é igual da Rose Nascimento, por exemplo. Ela não vai cantar igual a Rose Nascimento. O outro irmão, ele não vai cantar igual Lázaro. E pior, às vezes o homem quer cantar a música da mulher. O irmão quer chegar ali e cantar uma música da Andréa Fonte, da Cassiane, da Léa Mendonça. E o tom daquele irmão é muito diferente. Isso não vai dar certo. Ou às vezes a irmã também, eu quero cantar uma música igual a Shirley Carvalhais. Só que o tom dela, irmãos, é mais parecido com outra cantora. De repente, ela se identificaria muito mais com as músicas da Ludmilla Ferber. Não sei, é só um exemplo que eu estou dando aqui. Cada um tem um tom diferente. Nem todo mundo vai ter um tom igual do Fernandinho, nem todo mundo vai ter um tom igual do Matos Nascimento, mas você precisa saber qual é o teu tom, qual música se identifica com a sua voz. Um outro conselho, irmãos, que eu dou aqui, não é o quarto não, é um outro conselho que eu deixo aqui para os irmãos: saiba respeitar o tempo do louvor. Irmãos, isso também é fundamental com a organização do culto. Se o culto começa, por exemplo, 19 horas e o teu pastor sabe, e já sabe, vocês também sabem, que vocês têm 30 minutos, irmãos, respeitem os 30 minutos, para que isso não atrapalhe o culto, irmão. Porque outras coisas serão feitas no culto, principalmente quando é um culto de ceia, que normalmente se estende um pouco mais, não é? O culto de ceia normalmente termina um pouco mais tarde. Então aprenda a respeitar o tempo do louvor. Se é 30 minutos, irmão. Eu até entendo que às vezes, naqueles minutos finais ali, Deus está derramando poder, o Espírito Santo está manifestando ali, as pessoas estão chorando, tá aquele mover maravilhoso. Mas, irmãos, acabou o tempo. Acabou o tempo. Passa para quem de direito, passa para o responsável. Se ele quiser finalizar ali, amém. Se ele quiser dar continuidade, que eu acredito que ele vai fazer isso, se ele tiver sabedoria, ele vai fazer isso. Irmãos, louve, continue louvando, o Senhor está aqui, ele vai dar continuidade. Não é o fato de você passar para ele: irmãos, olhem para mim, todo mundo, chega de novo. Não, ele não vai ser grosso e falar isso, irmão. Né? Às vezes a pessoa está ali, ele está sentindo que o Espírito Santo está manifestando. Você terminou os seus 30 minutos de louvor, passa o microfone para o pastor, para a pessoa que vai assumir depois.
E a pessoa vai dar continuidade, porque ela está vendo Deus trabalhar. E é óbvio que ela vai fazer isso. Irmãos, continue com seus olhos fechados, vamos adorar. O Senhor está aqui. Por quê, irmãos? Tem música que é tão longa que eu falo até que é infinita, parece que nunca vai acabar. Você imagina, 7h25, 25 minutos. Você só tem 5 minutos para poder encerrar. Né? Você precisa entregar 7h30. Irmãos, tem música que parece que não vai acabar muito. Aquela música Preciso de Ti, aquela música ali parece que tem 8 horas. Aquela da Graça, a Graça afogando, me ama, ele me ama. Olha, irmãos, com todo respeito, eu já não aguento nem ouvir aquela música. Eu falo pro meu primo, ele fica rindo. Parece que a música não vai acabar nunca. Me ama, ele me... Eu já sei, chega, acaba a música. Eu sei que ele me ama. E fica, me ama, ele me ama, me ama. Irmão, fica 40, 50, 3 horas, 8 horas ali louvando. Me ama. Ô, irmão, você não vai cantar isso 5 minutos para acabar o seu tempo. Então, o conselho que eu dou é esse. Aprenda a respeitar o tempo do louvor. Amém? O outro conselho que eu dou aqui para os irmãos. Não tente pregar. Não tente pregar. Irmãos, apenas cante. Respeite o seu momento. Você foi chamado para cantar. Você foi chamado para louvar. Você não foi chamado para pregar. Pode até ser que você cometa um erro, né, de Bíblia, dependendo do teu conhecimento. Pode até ser que a tua palavra foi a mesma palavra do pregador da noite e quem tinha que falar aquela palavra não era você, é o pregador da noite. Irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não estou dizendo que você possa fazer uma simples ministração. Não posso dizer para você, olha, irmãos, assim como aquela mulher foi curada, olha, o Senhor está aqui, Ele pode te curar também. Não, não é isso. A palavra não é essa. Você pode falar isso sem problema nenhum. O que não pode acontecer, irmão, é você ficar 10, 15 minutos ali falando de uma passagem bíblica. Por quê? Como eu disse, você quer falar isso? O dia que você for o pregador da noite, você fala. O dia que você for chamado para ser o mensageiro da noite, você fala. Mas você foi chamado ali para você ser do grupo de louvor. Então, não é para pregar. Como eu disse, uma simples ministração, olha, irmãos, do jeito que aconteceu na vida de Jó, assim como aconteceu também na vida de José, na vida de Davi. Irmão, o Senhor é poderoso também para fazer na nossa vida. Ponto final, acabou. Começa o louvor, irmãos, é uma simples ministração, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu acho até muito bacana quando acontece isso. Agora, como eu disse, você não vai ficar ali 10, 15, 20 minutos trazendo uma palavra, irmão. É um período de louvor. Deixa isso para a hora da mensagem. Deixa isso que o pregador vai trazer mensagem da noite. Não é você. Você não foi chamado para ser o mensageiro da noite. Então, apenas cante. Amém? Um outro conselho que eu deixo aqui para os irmãos é saber para quem você vai passar o microfone. Saber para quem você vai passar o microfone. Por quê? Acabou, você já sabe quem você vai passar o microfone. O que acontece, irmão? Você cantou, vou dar o exemplo, né, dos 30 minutos. O culto começou ali 18 horas, 19 horas, você tem 30 minutos para cantar, ok. Acabou o seu tempo. Você fez tudo correto, dessas dicas como eu já deixei aqui para os irmãos. Tudo certinho. Mas chega na hora de passar o microfone, você não sabe se você passa para o pastor, se você passa para o irmão que começou a dirigir o culto, você não sabe se você passa para o irmão que vai orar pelas ofertas, você precisa saber. Ainda que seja o teu ministério. Né? Às vezes quando você vai para outra igreja, piorou, é que você não sabe mesmo para quem você deve passar. Né? Na sua igreja, você até já sabe mais ou menos para quem você vai passar. Mas é necessário você saber. Para você não ficar perdido, você ficar... Hã? Não. Hã? Não. Daqui a pouco então você deixa o microfone lá. A pessoa que vai assumir, né? Então quando você já sabe para quem você passa, se você vai passar para o irmão que iniciou a direção do culto, amém. Você já vai olhar para ele, irmão, tá aqui o microfone. Ele vai pegar e vai dar continuidade no culto. Se é para a irmã, para o irmão que vai orar pela oferta, amém? Você já sabe quem é que vai orar pela oferta. Você já sabe se é da sua igreja,
Você sabe que acaba o culto de louvor, inicia a oferta. Irmãos, passo para quem depois? Passa para fulano de tal, ele que vai orar pela oferta hoje. Amém. Fulano está aqui, acabou. Você já sabe para quem você vai passar. Você não vai ficar perdido com aquela cara assim, é para você? Para você? Para quem está aqui? Você fica, né? Você vai saber para quem você vai passar o microfone. Ok? Uma outra dica que eu deixo aqui também para os irmãos. Leve um plano B, principalmente quando você não estiver no seu ministério, na sua igreja. Você vai com seu grupo de louvor em um outro ministério. Irmãos, é bom sempre ter um plano B. O que é o plano B? Irmãos, antigamente, hoje não se usa mais, muito pouco, né? Eu tenho visto muito pouco. Eu sei que tem igreja que ainda usa o playback no CD. Hoje tem igreja que nem tem mais CD. Então, o que é o plano B? O plano B é o seguinte, digamos que na sua igreja você já está acostumado, que tem um CDzinho, né, que tem igreja que ainda tem. O CDzinho e você já tem o seu playback ali que você coloca e você começa a cantar. Só que quando você vai para uma outra igreja, e se você achar que lá vai ter um CD para você colocar teu CDzinho com playback, e se não tiver? O que você vai fazer? Você vai cantar solo? Você vai fazer uma capela, né? É isso que fala, você vai fazer uma capela? Os irmãos vão ter que se virar lá para te acompanhar. Às vezes não sabem a letra da música, porque são muitas músicas, a gente tem obrigação de saber todas as músicas, e às vezes não consegue te acompanhar ali. Então, se você tem um CDzinho da sua igreja, procura ter também no celular o playback, porque tem muitas igrejas que colocam o cabo no celular e dali passa o playback e você canta. Entende? Então, procura ter o plano B, o C, para quê? Para quando você chegar numa igreja você não ter esse tipo de problema. Um outro conselho aqui que eu dou para os irmãos. Tenha uma motivação. Tenha uma motivação. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que você precisa chegar ali motivado. Alguma coisa em você precisa passar essa força para os irmãos. Ainda que o seu dia não tenha sido uma bênção, ainda que o seu dia tenha sido completamente atribulado, o seu trabalho, teu chefe pegou no teu pé, teve algum problema lá, com algum cliente que te tirou do sério, você não pode passar isso no período do louvor. Você não pode estar louvando, entristecido, com o cara de falar assim, eu queria que acabasse logo com isso, que tô doido para que chegue em casa. Irmãos, há muitas pessoas que chegam ali sedentas, com sede de Deus, querendo ouvir algo para preencher o vazio do seu coração. E se você estiver ali, vida, céu, azar, irmãos, a vida está difícil mesmo, irmão, vamos iniciar aqui nosso louvor, mas hoje meu dia não foi essas coisas todas. Irmãos, eu tive um problema tão grave lá no meu trabalho, irmão, hoje só a misericórdia de Deus, irmão. Hoje eu estou muito mal, hoje eu estou para baixo mesmo, mas vamos louvar, Irmão, você não pode, você não pode falar isso para a igreja, ainda que você pode falar isso com seus amigos lá, irmãos, olha, hoje eu estou quebrado, hoje eu estou mal, mas vamos orar aqui, irmãos, e eu creio que nesse momento do louvor Deus vai me usar. Olha, irmãos, eu não sou sincero para você, talvez seja o dia que Deus mais te usa, nesses dias difíceis, nesses dias de prova, parece que é o dia que Deus mais te usa. Mas como eu disse, esteja motivado, não deixe os problemas te abaterem, não deixe os problemas tirarem a sua fé, para que você cante de qualquer jeito. Esteja motivado. Amém? E para encerrar o vídeo aqui, eu vou deixar o último conselho. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, como eu disse que eu não ia colocar na ordem de preferência aqui, por mais que esse seja o último, também é um dos mais importantes. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Olha, irmãos, que bênção quando a gente ouve alguém falar assim, olha, eu fui lá no culto, irmãos, aquela música que você louvou, aquela música falou fortemente comigo. Agora,
Por que que isso aconteceu, irmãos? Provavelmente porque todos os conselhos que eu deixei aqui no vídeo praticamente existiram. Você foi uma pessoa que buscou o Senhor, você foi uma pessoa que chegou cedo, você é a pessoa que tem intimidade com o Senhor, você preencheu praticamente todos esses requisitos, você estava preparado, você sabia qual é a música que deveria cantar, e quando chegou naquele momento, irmãos, você foi um instrumento de Deus. Irmãos, eu falo para você, o louvor é uma preparação para a mensagem. É como se o louvor tivesse amolecendo aquele coração duro, aquele coração de pedra, tivesse amolecendo para que quando vier a palavra venha e faça morada naquela pessoa, como aquela parábola, né, do semeador, que realmente venha enraizar, que venha fazer ali, irmãos, maravilha na vida daquela pessoa, que aquela palavra ali entre no coração e realmente venha frutificar, venha trazer frutos, venha transformar a vida daquela pessoa. É por isso que você vê muitas pessoas transformadas. Eu encerro aqui rapidamente contando uma coisa que aconteceu comigo. Há alguns anos eu estava passando um período muito difícil e eu realmente fui em um culto, chamei meu amigo, ele nem queria ir porque era um pouco distante, não era próximo da nossa casa. Eu falei, eu queria tanto ir naquela igreja, eu falei até para ele qual era a igreja que eu queria ir, e eu fui na igreja com ele. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu chorava de soluçar, chorava igual um bebezinho mesmo, chorava. E eu digo uma coisa para os irmãos, todas as músicas que cantaram ali eu conhecia, não teve nenhuma inédita. Não teve nenhuma música que não conhecia como essa música falou comigo. Não, eu conhecia todas. Em outras palavras, irmão, aquele momento ali, eu precisava muito ouvir aquela música. E eu digo, provavelmente o grupo de louvor estava no óleo, estava na unção, estava ligado com Deus. Então juntou os dois, o grupo de louvor abençoado e meu coração sedento. Irmãos, eu chorava de soluçar. E é isso que você vê em muitas igrejas. Você, quando tem aquele grupo de louvor abençoadíssimo, irmãos, você vê os irmãos se quebrantando, você vê os irmãos chorando ali na presença do Senhor. Irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas faça isso, você é do grupo de louvor. Como eu disse lá no início, eu não sou especialista em louvor, sou extremamente desafinado, mas você concorda com esses conselhos que eu deixei aqui? Se você concorda, irmão, comente aqui. Se tiver mais algum que eu não falei, comente aqui para futuramente eu fazer um outro vídeo e acrescentar também os conselhos que você deixou. Curte o vídeo, se inscreva no canal e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?